E aí, de boa? Eu de novo. Hoje a gente vem com o quarto capítulo da nossa viagem pela história do rock, com um pouco do que rolou nos inesquecíveis e loucos anos 70. Tamo junto? It's a little bit funny, this feeling inside. Os anos 70 são considerados os últimos anos do chamado rock clássico, onde a arte se sobrepunha ao aspecto comercial. O período no qual surgiram alguns dos gigantes do rock foi o nascedouro de alguns dos movimentos mais importantes do estilo. Os primeiros anos são marcados pelo hard rock, que acrescenta peso e distorção às guitarras. Ainda no início dos 70, também surge o rock progressivo, que incorpora elementos da música erudita e muita experimentação. E no final da década é a vez do punk rock, que leva o rock and roll de volta às suas origens com um som mais simples e direto. O Led Zeppelin, considerado por muitos como a maior banda de rock da história, o que eu pessoalmente concordo, mas desde que se trate os Beatles como hors concours, foi uma reunião singular de talentos em uma banda onde nenhum dos quatro músicos poderia ser considerado coadjuvante. Robert Plant, com sua voz única, influenciou vocalistas de rock por pelo menos 2 décadas. Jimmy Page, com seu feeling e capacidade de improviso, é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. John Bonzo Bonham, com sua técnica, precisão e timbragem incomparáveis, provavelmente é o maior baterista de rock da história. E o multi-instrumentista John Paul Jones, o mais erudito dos Zeppelins, bem, é um monstro. Com esse conjunto de competências individuais, difícil seria se não tivessem produzido pérolas como Whole Lotta Love, Black Dog, Rock and Roll, Kashmir e a obra-prima Stairway to Heaven. Deep Purple, outro dos pioneiros do hard rock, colecionou formações e hits. Apresentou ao mundo os vocais rasgados de Ian Gillan e a voz complexa e exuberante de David Coverdale, que futuramente lideraria o Whitesnake, outra lenda do rock. Além dos solos interminavelmente virtuosos do fantástico Ritchie Blackmore. Nos hits, destaques para Black Knight, Highway Star e um dos maiores riffs de todos os tempos, Smoke on the Water. Tony Iommi, o maior criador de riffs do rock, observou uma aglomeração de pessoas esperando para assistir a um filme de terror no cinema e pensou: se as pessoas fazem fila para ver um filme aterrorizante, por que não fariam para ver uma banda que faz uma música com esse tema? Nascia o Black Sabbath, que é considerado o pai do heavy metal. Assim, a banda se lança no estelar cenário do rock britânico e emplaca hits como War Pigs, Iron Man e seu maior hit, Paranoid. Foi o Black Sabbath quem apresentou ao mundo o Madman, Ozzy Osbourne, um dos maiores ícones do rock and roll. Derivado da psicodelia sessentista, o rock progressivo ganhou forma nos anos 70, definido por bandas como Genesis, berço de 2 gênios, Peter Gabriel e Phil Collins, que lideraram a banda em diferentes fases, Yes e principalmente o Pink Floyd, dono de 2 dos mais importantes álbuns da história do rock, The Dark Side of the Moon, que traz as clássicas Time e Money, e o autobiográfico The Wall, escrito pelo baixista e vocalista Roger Waters. O Queen foi mais um dos gigantes do rock a surgir nos anos 70. Liderado por Freddie Mercury, o maior frontman da história do rock, o grupo é um dos recordistas mundiais em vendas de discos da história da música, tendo produzido clássicos como We Are the Champions, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, entre tantas outras entre os anos 70 e 80, além da impagável Bohemian Rhapsody, que é, para muitos, a melhor música de rock and roll já produzida. Reginald Kennedy Dwight, ou simplesmente Elton John, foi o artista mais bem-sucedido dos anos 70. 5 em cada 100 discos vendidos em todo o mundo tinham seu nome na capa. Sir Elton John, um mago do piano, em parceria com o amigo e letrista Bernie Taupin, produziu algumas das maiores canções do pop rock da história, como Rocketman, Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, uma homenagem a Marilyn Monroe e depois a Lady Di, e Your Song, uma das mais belas canções de amor já gravadas.
No final da década, surge em Nova York um movimento de música simples e direta chamado punk. A simplicidade técnica das canções, normalmente construídas sobre 3 acordes básicos, permite que muitos jovens empunhem suas guitarras e criem suas próprias bandas. The Ramones é o símbolo desse movimento nos Estados Unidos, embora tenha sido em Londres, liderado por bandas como Sex Pistols e The Clash, que o movimento tenha ganhado força e contornos socioculturais, gritando por anarquia em meio a uma Inglaterra mergulhada na recessão econômica. Em uma década com tantos nomes marcantes, é muito difícil dar destaque a todos, mas não dá para não registrar os primórdios do Kiss, que registrou os clássicos Rock and Roll Night e Detroit Rock City nos 70. O andrógeno David Bowie também foi muito simbólico para o período, com obras como Starman, do álbum conceitual Ziggy Stardust. The Police começa sua jornada de sucesso nessa década, com Message in a Bottle, assim como Dire Straits, com Sultans of Swing. Também tem Eagles, Kansas, e como não mencionar as carreiras solo e os clássicos dos ex-Beatles, John Lennon, Imagine, Paul McCartney, Ben on the Run e George Harrison, My Sweet Lord. Os anos 70 também foram um período de perdas marcantes. No início da década, separados por meses, desapareceram 3 dos maiores nomes da história do rock, todos com 27 anos de idade. Jimi Hendrix, em 18 de setembro de 1970, Janis Joplin, em 4 de outubro do mesmo ano, e Jim Morrison, líder do The Doors, em 3 de julho de 1971. No final da década, em 16 de agosto de 77, o rock perde o seu rei, Elvis Presley. No próximo capítulo, entramos nos anos 80 e o surgimento da MTV, que modifica todo o cenário musical mundial. Você vai querer perder? Claro que não, né?